Olá, seja bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Ethan Hunt e sua equipe da IMF são enviados em uma missão para rastrear uma que levará a humanidade. Ethan Hunt e sua equipe devem rastrear uma nova que pode levar toda a humanidade se cair em mãos erradas. Com o destino do mundo em jogo, se inicia uma corrida ao redor do globo, confrontado por um inimigo misterioso e poderoso. Ethan é levado a considerar que talvez nada importe mais do que a missão. Nem mesmo as vidas daqueles com quem ele mais se importa. Ethan Hunt e sua equipe da FMI devem rastrear algo antes que ela vá em mãos erradas. Ethan Hunt e a equipe do FMI devem rastrear uma nova que leva toda a humanidade se cair em mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo, uma corrida ao redor do mundo começa. Confrontado por um inimigo misterioso e todo-poderoso, Ethan é levado a considerar que nada pode importar mais do que a missão, nem mesmo a vida daqueles com quem ele mais se importa. Ethan Hunt e seu grupo do FMI enfrentam uma missão mais do que qualquer outra que veio antes. Eles devem descobrir o segredo por trás de uma nova misteriosa, que pode ser nas mãos erradas, enfrentando seu inimigo mais poderoso de todos os tempos. Ethan deve determinar se sua missão é mais importante ou a vida de seus amigos. Em uma tarefa para recuperar plutônio que foi levado, Ethan Hunt opta por salvar sua equipe em vez de completar a missão. Com isso, os ocorridos caem nas mãos de agentes altamente qualificados que pertencem a uma rede do mal que deseja destruir a civilização. Agora, com o mundo em caos, Ethan e sua equipe da IMF são forçados a aliar-se a um obstinado agente da CIA.
2 anos após a captura de Solomon Lane, os restos de sua organização, o sindicato, se transformaram em um grupo do mal conhecido como os Apóstolos. Embora a divisão de atividades especiais da CIA tenha caçado os membros do sindicato, muitos ainda permanecem desconhecidos e foragidos, e capazes de criar o caos em todo o mundo. Eles agora são uma roupa de aluguel. Eles são responsáveis por um ocorrido controlada pela Índia. Ethan Hunt recebe a missão de interceptar 3 núcleos levados antes que os apóstolos possam vendê-los a um mal não identificado chamado John Lerk. Os apóstolos estão em contato com elementos do submundo da Europa Oriental, que possuem 3 núcleos de platina levados de uma base nuclear na Rússia. Isso significa que Lerk e Apóstolos estão trabalhando juntos para adquirir nucleares funcionais. Ethan também é informado de que Lerk levou o especialista em nucleares Niels Derrick para converter os núcleos em funcionais. As referidas serão portáteis e poderão ser implantados em qualquer lugar do mundo em 24 horas. Ethan se junta a Benj, Dan e Luther Stickle para a missão. Ethan organiza a compra do plutônio diretamente do submundo do leste europeu. Mas eles falham quando os apóstolos levam a troca e Ethan escolhe salvar a vida de Luther. E o plutônio é levado pelos apóstolos. A equipe leva o especialista em Niels Derrick, um especialista em nucleares desonesto. Eles mantêm Niels em um local simulado e exibem noticiários na TV, indicando que 3 ocorridos nucleares já ocorreram em Jerusalém, Meca e Vaticano. Niels concorda em fornecer a senha para seu telefone se lerem o manifesto de Lerk na TV internacional. Eles descobrem que Niels construiu 3 nucleares portáteis para os apóstolos. A diretora da CIA, Erika Slane, a nova diretora da Agência Central de Inteligência, substituindo Hanley. Instrui o agente da Divisão de Atividades Especiais, August Hawke, um ocorrido da CIA que trabalha para a Divisão de Atividades Especiais. A seguir, Ethan, enquanto ele tenta recuperar o plutônio. Há um tempinho, galera.
Erika é franca com Hurley que o FMI permitiu que os núcleos escapassem uma vez. E agora ela quer seus próprios olhos na equipe, para que o mesmo não aconteça novamente. Hawker é o agente que acabou com todos os agentes do sindicato que ele foi enviado atrás. Esta é a razão pela qual ninguém é deixado para identificar positivamente John Lerck ou os apóstolos. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Ethan e Hawke saltam de paraquedas em Paris. E Ethan salva sua vida, pois ele ficou adormecido em uma tempestade. Ethan agarrou Walker no ar e o ajudou a pousar com segurança. Ethan e Walker se infiltram em uma festa de arrecadação de fundos em Paris, onde Lerck acredita-se estar comprando os núcleos de do mercado conhecido como Alan Metrópolis. Viúva Branca. Se a Viúva Branca não encontrar Lerck antes da meia-noite, ela venderá os núcleos pelo lance mais alto. Eles rastreiam um homem que suspeitam ser Lerck. O cara pega Ethan e Walker e quase venceu a luta. Mas ele se vai quando Isa Faust intervém. Isa não revela quem a enviou para o local. Hunt não consegue terminar de imprimir em 3D o rosto de Lerck. Quando então, Ethan decide ser Lerck sem disfarce. Isla adverte Ethan contra o encontro com a Viúva Branca e diz a ele que as pessoas estão procurando por Lerck e eles vão assumir que Ethan é Lerck e vão derrubá-lo. Ethan se faz passar por Lerck e conhece a Viúva Branca. Ele avisa que agentes dos apóstolos foram enviados para lá e os dois fogem de seus perseguidores. Ethan se oferece para levar a Viúva Branca para a segurança e o faz sob dos agentes dos apóstolos e com a ajuda invisível de Isla e Walker. Para garantir o plutônio, a Viúva Branca encarrega Ethan de retirar Lane de um comboio blindado que se desloca por Paris. A Viúva Branca diz que ele é apenas uma corretora e o vendedor quer Lane como pagamento pelo plutônio. Ela fornece um dos núcleos de plutônio como pagamento em espécie pela missão. Hunt admite que é covarde e ele não tem fala sobre acabar com policiais. Ele também admite ter liberado para acabar com mulheres e jovens.
Walker passa evidências para Slane, sugerindo que Hunt sempre foi Lerk. Ele argumenta que a CIA sabia que Lerk era um agente americano. Ele diz que o sindicato acreditava em uma causa aí. Quando a causa foi traída, eles se voltaram contra seus mestres. A mesma coisa aconteceu com Hunt, já que ele foi traído por seu governo em várias ocasiões, e talvez já tinha sido o suficiente. Walker dá a Slane um telefone, que ele diz ter vindo do homem que acabaria em Paris, que alegou ser Lerk. Só um tempinho, ó.
Ethan e Walker vão contra o comboio de Lenny, mas o fazem de tal forma que a equipe da Viúva Branca é colocada fora de ação. Ethan, levado da van de escolta de Lenny para o rio. Ele então lidera a polícia e os homens da Viúva Branca em uma perseguição por Paris, enquanto Benji e Luther protegem Lenny. Todos os jogadores se reúnem em uma garagem. Lisa reaparece e tenta acabar com Lenny para provar sua lealdade do M6. Mas o carro é a prova de e Ethan é capaz de levar Lenny para a Viúva Branca. A missão de retirar Lenny é bem sucedida e a Viúva Branca instrui a equipe a entregar Lenny a Londres. A Viúva Branca também quer que Lerk Hunt traga Lisa para ela, pois ela diz que Lisa acabou com 4 de seus homens. Hunt conhece Lisa e percebe que ela estava em Paris para proteger Lerk. E no banheiro, ela acabou com quem ela pensava ser Lerk para proteger Hunt. Lisa queria que Lerk libertasse Lenny, pois ela queria acabar com Lenny. Hunt percebe que Lisa está trabalhando para o M6 e eles querem que ela prove sua lealdade. Em um esconderijo em Londres, o secretário do FMI, Alan Hanley, confronta Ethan sobre ser John Lerk. Hanley também diz a Ethan que a Viúva Branca está trabalhando com a CIA para levar Lerk, Lenny e os Apóstolos. Ethan nega Io para continuar a missão. Ethan quer entregar Lenny à Viúva Branca para colocar as mãos no plutônio. A equipe engana Walker para admitir que ele é o verdadeiro John Lerk. Ethan fez uma máscara de Lenny e colocou em Benji para trocá-lo com a Viúva Branca em troca do plutônio. E deixou a verdadeira Lenny com Walker. Walker era contra tentar enganar a Viúva Branca e levar a perder o plutônio. Só um tempinho, ó.
Mas Ethan não estava disposto a libertar Lenny. Walker caminha até Lenny para libertá-lo, provando que ele é realmente Lerk. Acontece que o verdadeiro Lenny foi levado por Hunt, e Benj estava sentado no esconderijo, como Lenny, e foi ele quem Walker tentou libertar. Então Hunley não estava realmente incapacitado. Leva Lerk, trabalhando em conjunto com Benj. Walker está trabalhando com Lenny e os Apóstolos, como parte de um plano para adquirir o plutônio e ter a marca de Ethan em um mal nuclear. A equipe do FMI informa Slane sobre Walker ser Lerk, que instrui uma unidade da CIA a deter todos. A unidade da CIA foi comprometida pelos Apóstolos e Walker ordena que eles peguem Hunley e seus homens do FMI. Walker acaba com Hunley na luta que se seguiu e escapa. Ethan o persegue pela cidade, mas não consegue prendê-lo. Walker leva a vida da ex-esposa de Ethan, Julia May, e parte para um acampamento médico na Caxemira com Lenny. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. A equipe deduz que Lenny planeja detonar as duas restantes, cada uma com rendimento de 5 megatons, sobre uma geleira e o abastecimento de água do Paquistão, Índia e China, com 1/3 de sua população afetada. O mundo cairá da qual Lenny espera que uma nova ordem mundial. Ethan descobre que Walker, Benj, inseriu um sinal dentro de Lenny. Providenciou para que Julia fosse designada para o acampamento médico, aumentando a pressão sobre ele. Ethan encontra Julia no acampamento e descobre que ela é casada com um médico chamado Eric. Lenny ativa-as e dá o para Walker, para acabar com tudo. Luther e Benj precisam do e depois precisam-as simultaneamente. Walker deixa o acampamento em um helicóptero, enquanto Lenny fica ao lado das, dizendo a Walker que este é o fim da linha para ele. Ethan o persegue em um helicóptero, deixando Benj, Luther e Liz para encontrá-las. Luther e Julia encontram a primeira e trabalham para entender seu mecanismo, mas não conseguem sem. Liz e Benj localizam a segunda e subjugam Lenny depois que Liz tem uma luta com Lenny. Depois de uma longa perseguição, Ethan usa seu helicóptero para empurrar a aeronave de Walker para fora do céu. Os dois lutam na beira de um, e Walker se vai. Ethan ganha o controle de acabar, permitindo que Luther, Liz e Benj desativem. Na sequência, os dois núcleos restantes são recuperados com segurança. Slane entrega Lenny ao M6 através da Viúva Branca, o que rende a de Liz. Ethan se recupera de seus com a ajuda de Julia.
enquanto o resto da equipe se junta a ele na vitória. Um grupo do mal planeja acabar com 3 núcleos para um simultâneo em diferentes cidades. Ethan Hunt, junto com sua equipe do FMI, se propõe a impedir o fim. Dois anos depois que Ethan Hunt levou com sucesso Salomon Lane, os sindicatos se transformaram em outra organização chamada Apóstolos, sob a liderança de um misterioso conhecido apenas como John Leck. A organização está planejando adquirir 3 núcleos. Ethan e sua equipe são enviados a Berlim para interceptá-los. Mas a missão falha quando Ethan salva Ludwig e os apóstolos escapam com o plutônio. Com o agente da CIA August Valk se juntando à equipe. Ethan e seus aliados agora devem encontrar os núcleos de plutônio antes que seja tarde demais. Depois que uma missão dá errado e o Salomon Lane escapa da custódia, Ethan Hunt e sua equipe do FMI são culpados e sua lealdade é questionada. Eles tentam cumprir sua missão inicial e recapturar Lane, ao mesmo tempo em que tentam fugir de um implacável agente da CIA, encarregado de acabar com eles, à medida que Hunt se defende desses ocorridos antigos e novos. Ele também percebe que os aliados dentro do FMI podem ter outros motivos. Produzido, escrito e dirigido por Christopher McCreary. 2 anos após a levada de Salomon Lane, os restos de sua organização, The Syndicate, se reorganizaram como um grupo desonesto chamado Apóstolos. O agente do FMI, Ethan Hunt, é designado para comprar 3 núcleos levados em Berlim de elementos do submundo do leste europeu. Ele é acompanhado por Benji Dunn e Luther Sticker para a missão. Mas a equipe falha quando Sticker é feito, e a tentativa de Hunt de salvá-lo permite que os apóstolos fujam com plutônio mais tarde. A equipe leva o especialista nucleares Niels Derrick, que projetou dispositivos nucleares para um chamado John Leck, a fim de encontrar Leck. Depois de derrotar com sucesso a poderosa Cábala The Syndicate, Ethan Hunt se vê lidando com as repercussões de suas ações. Um novo inimigo conhecido apenas como John Leck sair da escuridão, traçando um plano mestre que coloca Ethan e sua equipe de volta contra seu antigo inimigo, Salomon Lane. 2 anos depois que Salomon Lane foi levado sob custódia, os agentes restantes do sindicato evoluíram para os apóstolos, depois que uma missão para recuperar uma que dá errado. O agente do FMI, Ethan Hunt, e sua equipe são levados a trabalhar ao lado do agente da CIA, August Valk, pois devem correr contra o tempo para continuar sua missão. Quando Lane escapa da prisão, Hunt deve fazer o que for preciso para pegá-lo mais uma vez. Desconhecido para Hunt, sua antiga aliada Lisa Faust foi designada para acabar com Lane.
Em uma nota lateral, a equipe descobre tarde demais que eles estão enfrentando um novo inimigo misterioso chamado John Leck, que está esperando seu momento de pegar. Com isso, os ocorridos caem nas mãos de agentes altamente qualificados e que pertencem a uma rede do mal, que deseja destruir a civilização. Agora, com o mundo em caos, Ethan e sua equipe da IMF são forçados a aliar-se a um obstinado agente da CIA. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.